O texto nesta manhã é de Filipenses 4, de 4 a 8, que diz assim, vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, vamos falar forte, tá bem? Vamos lá? Seja a moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O versículo 8 diz, finalmente, irmãos, depois de tudo isso, então deixa eu encerrar dizendo o seguinte, ele está falando, tudo, vamos juntos? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. 5 passos para vencer a ansiedade. Dr. Cury escreveu um livro chamado Ansiedade, e ele começa dizendo que nós vivemos numa sociedade urgente, rápida, ansiosa, e aí sabe, todo mundo entra nessa. Sabe quantos minutos demora, em média, para chegar aquele táxi do aplicativo que a gente pede, sem dar o nome? Em torno de 3 minutos. Ai, se ele ficar 5 minutos para mim, você está assim? Cinco minutos você já está desesperado, querendo chamar outro, cancelar e pedir. Como assim? Estou falando de mim. A gente vai entrando nessa. Isso não está entendendo como é que a gente vai ficando? O celular você pega e põe um dos mais, ou computadores também, os mais rápidos, e de repente ele demora um pouquinho ali. A minha netinha já deu, o vovô, ela já está pedindo, clica aqui, arranca esse negócio, porque eu quero logo brincar. A gente vai entrando nessa. Então ele está dizendo, nós vivemos numa época assim, sociedade do urgente, do rápido, tudo demais, rápido demais, ansioso demais. Ele diz, nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada, ele tem até uma síndrome, SPA, que uma hora a gente pode falar, que é a síndrome do pensamento acelerado, que a gente pode ver, mas ele diz assim, que nós vivemos uma mente estressada, agitada. Ele está dizendo assim, paciência e tolerância diante das contrariedades se tornaram um artigo de luxo. Alguém paciente hoje tolerante é artigo de luxo, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Então o que fazer? A minha pergunta é o que a gente vai fazer diante desse mal, para a gente não ser engolido, porque ele já está dizendo que o problema do nosso século não é depressão, é o SPA, que é essa síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão vivendo um turbilhão. Eu olhei para esse texto e eu queria que você caminhasse comigo rapidamente nele, pensando nesses 5 passos, que a gente pode, com a ajuda de Deus, fazer uma mudança significativa nessa nossa vida estressada, agitada, complicada, e que nós estamos adotando cada vez mais. Primeiro, quero que você fale comigo, para vencer a ansiedade, primeiro é preciso o quê? Aprender? Ah, é? Puxa, pastor, conta outra. Aprender a viver com alegria, eu sei disso. Né? Mas vamos andar um pouquinho. O sentido grego da palavra de alegria é ficar extremamente, ele não está dizendo só alegria, ele está falando de ficar, lá no original, essa palavra, e nesse texto está dizendo, de ficar extremamente alegre, e mais ainda, de estar bem. Agora, o versículo está dizendo, repita ele comigo, olha lá, vamos lá? Alegrai-vos quando as situações forem favoráveis, quando tudo estiver redondinho para você, alegre-se no Senhor. É isso que ele está dizendo? Vamos lá de novo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí falou, e se você não entendeu o que eu estava dizendo, deixa eu repetir. Aí o que ele fala, outra vez, não sou eu quem está dizendo, é Paulo dizendo, alegrem-se no Senhor. O plano de Deus, na verdade, é isso para a nossa vida, de a gente sentir-se, no sentido original, então, de nos sentirmos bem o tempo todo, de vivermos extremamente alegres. Esse é o projeto de Deus, por isso que ele fala, eu quero que vocês tenham vida, a vida é vida com abundância, que é diferente de sobreviver. A vida não é para sobreviver, para o cristão não. A pergunta para mim e para você é, como isso é possível? Diante de tantas situações complicadas que nós temos todos os dias, se eu fizesse a lista para vocês, é que não tem tempo, mas talvez eu mande depois, do que aconteceu comigo da primeira hora até ontem à noite,
você falaria, como é que pode a gente passar por tantas coisas, enfrentar tantas coisas assim? A lista era de momentos de alegria e de tristeza, o tempo todo passando, uma lista grande. Então, como é que a gente pode estar extremamente alegre, né, desse jeito, o tempo todo, como um cristão pode? Como é que alguém poderia viver assim, quando a gente tem muitos motivos, como eu disse, e a maioria dos motivos é para a gente se entristecer, é para a gente ficar frustrado, né? O segredo para mim aqui de sentir bem sempre e não ser ansioso está na fonte que nos alimenta, quando você olha para esse texto. O versículo 4 está dizendo, alegre-se sempre no Senhor, ele está dizendo, essa é a fonte, é o Senhor, é no Senhor e não nas coisas, é no Senhor e não nas pessoas, é no Senhor e não nas circunstâncias, é no Senhor e não na vida, é no Senhor e não na saúde, é no Senhor e não na família, é no Senhor e não nos negócios. Ele está colocando, é no Senhor e não no dinheiro, é no Senhor e não nos seus planos. Ele diz, alegre-se sempre no Senhor. Essa é a questão, essa é a grande diferença. Todas essas coisas que eu disse para vocês, elas vão falhar, vão frustrar você e a mim. Você já está acostumado com isso. Quantas coisas que você está decepcionado com a vida que você planejou, que você esperou e não deu certo com você. E ele está dizendo, então, a alegria, para você não se frustrar, para você estar alegre o tempo todo, está no Senhor. Como é que eu posso viver assim? Quando eu olho para esse texto, mais claramente, 2 Coríntios, Paulo novamente falando, é o expert sobre isso. Ele diz assim, 12, de 8 a 10, ele diz assim, olha só, como é que é ser alegre diante da dor? Você pode? Como ser alegre quando perdemos alguém? Como ser alegre quando talvez perdemos tudo financeiramente? Pensamos que ia dar certo, erramos no negócio e a gente tem que refazer, ou diante de uma doença terminal, de uma coisa que não tem controle, o que fazer? Paulo está dizendo assim, 3 vezes, eu vou resumir para vocês, eu roguei ao Senhor, eu insisti com o Senhor que tirasse isso de mim, ele diz, mas ele me disse, Deus respondeu para Paulo depois da 3ª vez, minha graça te basta, ele diz, minha graça é suficiente para você, mas em outras palavras, querido, eu não vou te responder, eu não vou mudar isso na sua vida. A gente fica acostumado com Deus, que a gente ora e pede que Ele dê, e se Ele não der, então a gente continua clamando, e tem que continuar clamando, mas se Ele disser assim, chega, a gente tem que parar, e o amor dele não mudou, porque Ele diz assim, ó, pode parar de pedir, eu não vou mudar, eu não estou bravo com você, mas eu tenho um plano para a sua vida. Ele diz assim, eu vou aperfeiçoar o meu poder, eu vou aperfeiçoar a minha graça na sua vida, através da sua fraqueza, através disso, então eu não vou tirar de você. E aí Paulo diz então, ao invés de reclamar da vida, ele diz assim, portanto, já com essa resposta, ele diz, eu me gloriarei, vejo que está em amarelo, ainda mais alegremente, olha a alegria, nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, de novo ele diz, por amor de Cristo, eu me alegro, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então o apóstolo Paulo, estudiosos estavam dizendo que, do ponto de vista dele, ele tinha uma doença dolorosa, e que ele considerava como um espinho na sua carne, que ele era difícil demais. Então ele ora 3 vezes a Deus pedindo, Deus muda isto, tira isto, e Deus, não é uma coisa que ele imaginou, Deus respondeu, pode parar de orar, porque isso vai continuar aí, mas isso vai continuar para a bênção na sua vida, para eu transformar você. Então, por isso que ele cita, eu me gloriarei, por 2 vezes, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar nos insultos, nas fraquezas, nas dificuldades, nas dores da vida. Você entende? Porque ele aprendeu que quando eu sou fraco humanamente, eu sou forte espiritualmente. Então, como é que eu e você podemos nos alegrar sempre no Senhor? Como é que nós podemos nos alegrar quando as situações de dores, sofrimentos, as adversidades, circunstâncias contrárias, complicadas, estão batendo a nossa porta? Ele diz, porque o meu foco está direcionado para o Senhor, e o Senhor não frustra você, o Senhor é vida abundante, é cheio de alegria, de esperança e de força para você viver a vida que Ele planejou para você, uma vida maravilhosa e realizada apesar das circunstâncias. Amém, irmãos? Então o convite para você, e é mais do que um convite, uma ordem para mim e você é, alegre-se sempre no Senhor. Então diga para você, põe seu nome aí, diga assim, ó, eu vou citar, Israel, alegre-se sempre no Senhor. Põe seu nome e fala isso, bem forte, fala alto para o Senhor. Põe seu nome e fala alto. Alegre-se quando? Sempre no Senhor. Segundo passo para vencer a ansiedade
Fale comigo, é desenvolver autocontrole. Claro, autocontrole é ter controle de si mesmo, é ter autodomínio, é ser equilibrado, essa é a ideia. Olha o versículo dizendo, vamos falar juntos, só em amarelo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Para entender melhor o que é autocontrole, eu vou fazer o contrário, eu vou falar o que é descontrole. Vamos pensar em alguns? Você correndo sempre, você angustiado sempre, você desesperado sempre, você sob pressão sempre, você vive nas urgências, não nas coisas que são importantes, o que é urgente. A gente não tem jeito de deixar o urgente, mas se a gente não colocar cabresto nisso e colocar um controle nisso, para tentar entender o que é importante, então a gente se perde, mas muitos estão vivendo sua vida assim. Deixar os vícios e as fraquezas dominarem a vida. Eu já me esforcei, eu já fiz, não dá, então eu me entreguei, eu deixo. Viver endividado, viver irritado, viver em conflito constante com pessoas, eu podia dar uma lista grande. Muitas vezes esses conflitos estão dentro de casa, no trabalho, na escola. Tem gente que ao pisar num determinado lugar, já está feito o problema, porque é uma pessoa angustiada, que é capaz de levar angústia para todas as pessoas para onde vão. Então, essa é uma pessoa que vive fora de controle. As suas emoções que controlam a sua vida, ela não controla, ela é controlada. A orientação de Paulo no versículo 5 é que todas as pessoas, ele está dizendo, todas as pessoas à sua volta, não importa, pessoas que você se relacionar, sejam amigos, conhecidos ou não desconhecidos, amigos, inimigos, que eles te vejam como uma pessoa amável, equilibrada e controlada. Esse é o desafio para o nosso coração. E são os nossos descontroles que aumentam a nossa ansiedade. Pode ter certeza. Não é a coisa que está sob controle que faz você estar bem, ou faz você estar mal. São as coisas que estão fora de controle. O descontrole nosso, a gente pega uma situação que a gente já acha que está ruim e torna essa situação pior do que ela já é. Então, como filhos de Deus, ele diz assim, você e eu não podemos, primeiro diz, não precisamos e não podemos viver uma vida dessa forma. Em Romanos 12, ele está dizendo assim para nós, nos desembaraçarmos logo no início de todo o peso e pecado que nos envolve. Nós temos a capacidade de ir nos envolvendo, ele está falando para cristãos. Cuida como você vive a sua vida, diz, num emaranhado de coisas. A vida todo dia oferece tantas coisas para você e para mim, e nós vamos nos envolvendo, nos enrolando, e o papel aqui é de cipó, vai se enrolando em você, que você depois não consegue mais andar com liberdade, viver com liberdade. Por isso viram pessoas que você olha para ela, não precisa dizer para você. Você precisa que alguém diga para você que ela é deprimida ou ela é infeliz? Precisa. Onde a gente percebe que essa pessoa, como é que a gente percebe que a pessoa é deprimida e infeliz? No rosto. Você chega a pessoa, você não precisa nem perguntar nada. Não tem problema chorar, por favor. Graças a Deus que as mulheres choram. Os homens precisam aprender um pouco a chorar, que isso faria bem. Não estou falando disso. Se encontra a pessoa, pelo amor de Deus, não pergunte se está bem. Se você conseguir. Lembra, não estou falando de pessoas que estão no nível profundo. Eu estou falando daquelas pessoas que decidiram deixar que a vida controle a sua vida. Ela vive infeliz e triste. E a coitadinha da vida. Nunca vai sair nada de legal daquele lugar. A menos que tome uma decisão. Está tão enrolado, está tão complicado. E a situação vai ficando pior. E por isso a tristeza e a angústia vai tomando cada vez mais, vai assumindo mais o controle, porque eu não controlo. Eu não controlo, eu deixo que a vida me domine, os problemas me dominem. Por isso a coisa vai ficando pior. E ele está dizendo, é preciso você assumir o controle da sua vida. Não deixar a sua vida dirigir você e os problemas, as situações e pessoas e circunstâncias dirigirem. E é interessante que ele continua no versículo dizendo, por que é que nós devemos fazer isso? Viver vida com moderação, uma vida com equilíbrio, uma vida controlada, que todos nos vejam assim. Ele diz, porque perto está o Senhor. O que tem a ver perto está o Senhor? É porque ele está dizendo assim, olha, já já Jesus volta, já já tudo isso vai acabar. É isso que ele está dizendo. Então, quando a gente tem essa urgência, sabendo que Jesus está voltando, Ele está perto, a gente abre mão dessas coisas e fala, essas coisas são menores da vida. Para que eu vou reclamar disso? Eu vou chorar sobre isso?
Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela estava contando uma situação que a pegou. E eu queria entender um pouco mais. Falei, por que essa situação te pegou? Quando ela estava tentando me explicar a situação que pegou, uma outra pessoa aparece contra uma situação ainda mais grave, imediatamente me cumprimentou, olha, está a situação assim, 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 assado. E aí, de repente, a pessoa olhou para mim, olha, eu acho que o meu problema já não é tão grande assim. Né? Quando ouviu outra pessoa. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando a gente olha para Deus e sabe que Jesus está próximo, que a volta dele está próxima, que Ele tem uma vida maravilhosa para todos nós, nos esperando no céu, a vida eterna, que isso aqui é um pedacinho dentro da eternidade, esses 70, 80 anos que vivemos, ou 100 que seja, é tão pouco diante da eternidade. Ele está dizendo assim, a gente passa a olhar para essas coisas da vida e não se importar tanto. Claro que nós queremos, eu me alegrei hoje aqui. Nós temos que nos alegrar com tantas coisas maravilhosas, mas está dizendo, quando as coisas não saírem do seu jeito, quando as coisas forem difíceis demais, em vez de você parar a sua vida lá, meu Deus do céu, o senhor viu, pastor, né? Ele está dizendo, querido, olha para o Senhor Jesus, é verdade, a vida é para você dizer, ai meu Deus do céu, mas você olha para o Senhor e falou, o Senhor está perto, o Senhor está voltando, o Senhor vai me tirar daqui, há uma terra prometida, uma vida maravilhosa, e mais que isso, o Senhor já está aqui comigo, o Senhor pode me ajudar a enfrentar a situação com essa esperança, perto está o Senhor, Ele está voltando. 1 Pedro 4,7 diz assim, ora, o fim, fale comigo, vamos falar juntos, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O fim está próximo, perto está o Senhor e exige que a gente viva de um jeito diferente. Que a gente viva a nossa vida com critério, com sobriedade, com sabedoria. Ele diz, olha, veja como vocês conduzem cada dia a vida de vocês. Os dias são maus, mas Cristo está voltando. Viva com critério, viva com cuidado. Ele está dizendo, seja sóbrio no seu dia a dia. Assuma o controle. Viva uma vida com equilíbrio. Viva uma vida com moderação. E não seja controlado pelas coisas. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos ajude aqui a olhar para as nossas vidas e cada pessoa que nos vê possa dizer assim, todos possam dizer, puxa, que vida equilibrada tem essa pessoa. Que vida maravilhosa. O mundo está precisando de ver isto. Ele não precisa ver outra coisa, ele precisa ver isto em você. Terceiro passo para vencer a ansiedade. Qual é? Depender dos recursos espirituais. Há uma ordem explícita e direta que não tem confusão. Você vai ver no versículo. Nessa altura do texto ele está dizendo que apesar dos nossos dias serem dias que muitas pessoas têm caído no laço, como disse Cury, laço de viverem, como eu falei na semana passada, que a ansiedade é perturbação de espírito causada por incerteza e por receio, por medo de coisas que ainda virão, medo do futuro. Apesar disso, Deus não deseja isso para a sua vida e nem para os seus filhos, e Ele cuida para que isso não aconteça. Ele tem recursos, por isso estou usando a palavra recursos. Recursos de Deus que te fez, recursos de Deus que te ama, recursos de Deus que te conhece. Olha o versículo, vamos ler juntos. Bem forte o Senhor em amarelo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Fale comigo. Em tudo, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Recurso de Deus, plano de Deus para a sua vida. Ele diz, não viva ansioso por nada. Tem uma tradução que preferiu colocar assim, antes de tudo. Quer dizer, a primeira coisa que se faz na sua vida, quando é por nada, ele está dizendo, acima de tudo, você precisa correr para Deus, buscar a Deus, quando tem situações que pegam você, que assustam você, que tiram o teu chão, ele diz, corre imediatamente para Deus, é a primeira coisa e última, primeira e todas, sempre, somente isso, não precisa mais nada, corre para Deus em oração. Qual é a nossa primeira reação? Nós sofremos, primeiro, tentamos resolver e sofremos de novo, mais, porque a gente percebe que a gente não consegue resolver. Normalmente a gente deixa ela pior. Deus nos dá um recurso, ele falou, corre para mim. Por isso eu citei o texto da semana passada, vinde a mim, é o mesmo que ele está dizendo aqui. Na oração ele está falando, repetindo a mesma coisa. Corre, vem a mim. Lança o seu fardo sobre mim. Lança o seu medo, a sua preocupação,
né? Tudo isso, o seu futuro, põe nas minhas mãos, eu já sei, antes de criar você, sei tudo que você ia passar, sei tudo que você precisa. Interessante que oração é essa conversa com Deus, mas ele fala sobre oração, sobre súplica, ele está falando de persistência, de insistência, de oração contínua. Não pare de orar, continue, ore sempre, fale sempre. Suplicar é isto, né? Ele falou, um comentarista bíblico que diz assim, que Deus colocou à nossa disposição o recurso da oração, que é, falando de súplica, que é um poder criativo, ele está dizendo, que pode alterar os acontecimentos e conferir força. Aquilo que você está querendo ver, uma solução, uma mudança, Deus, através da oração, pode alterar, como Ele fez alterações. Você acha que Deus alterou o Mar Vermelho? Tem gente que discute, né? Tem os exagerados, né? Quando fala de Deus, tem muita gente que ri sobre Deus abrir o mar, tem gente que ri sobre uma baleia engolir um homem, né? um grande peixe, né? Então, tem aqueles exagerados que diz assim, se Deus falasse que o homem engoliu o peixe, para mim estava tudo bem também, né? Mas por que Deus não pode fazer um caminho? Ele é o Criador de tudo, eu creio nisso. Deus, Ele pode alterar as coisas para abençoar você. A rocha, o lugar seco e não tinha nada, Ele faz sair, jorrar água. E quanto de água você já imaginou que teria que jorrar para 2 milhões de pessoas bebendo água várias vezes por dia? Foi uma fontinha que jorrou lá para olhar? Você sabe que não. Então Deus que pode alterar as situações. Ele diz, a oração, foi o clamor de Moisés diante daquela situação, exército atrás, mar à frente, que Deus abriu um caminho, Ele alterou as situações. Precisamos crer nisto com a oração. Agora, interessante que além de oração e súplica, Ele insere uma coisa chamada, que é o recurso de Deus, que é a ação de graça. Talvez você não entenda a importância. Eu tenho tentado ir a fundo cada vez mais para entender a importância de ação de graças aqui. O que quer dizer isso no meio da sua oração, quando você está com ansiedade? Leia comigo lá o que a editora Esperança coloca. Ela diz assim, ações de graça, vamos lá? Ações de graça são atitudes de um coração esperançoso e confiante em Deus. Essa é a razão de ações de graça. É orar com ações de graça. Quando você ora, ore com ações de graça. O que é orar com ações de graça? É orar relembrando, veja só, é orar relembrando de todas as situações na sua vida que Deus interviu de uma maneira milagrosa e sobrenatural, o Deus que foi presente na sua vida. Quando nós oramos assim, a nossa atitude muda para uma atitude de confiança, para uma atitude de esperança, e nós temos a visão correta de com quem nós estamos falando. Meu coração enche de esperança e de confiança, porque quando eu relembro na minha vida a intervenção de Deus, eu sei de quem estou falando, de um Deus vivo, um Deus presente, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que se importa comigo, de um Deus fiel. Essa é a ideia. Todas as vezes que o povo de Israel estava numa situação difícil, você vai olhar lá para eles, a oração deles começava assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Voltando ao passado, séculos depois na frente eles voltavam ao passado dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E as suas orações, os seus salmos, se você ler, está lá, Deus que nos livrou do Egito, com mão poderosa, Deus que abriu o mar vermelho, fez um caminho seguro para passarmos em terra seca, Deus que conduziu o povo pelo deserto, e eles lembram, não ficaram doentes, ninguém morreu por isso, sandálias não estragaram, não passaram sede nem fome, aproximadamente 2 milhões de pessoas, por 40 anos, é isso que eles voltam. Deus que prometeu que daria uma terra prometida, e quando eles chegaram lá estava, que daria uma terra prometida, a gente acaba virando um nome, né? Se ele prometeu algo, é ele que vai dar, né? E a gente chama a terra de terra prometida, mas que daria uma terra maravilhosa para eles. Ele prometeu essa terra, e eles foram lá e viram 2 pessoas carregando um cacho de uva. Então a ideia de relembrar ações de graça é isso. De quem é o Deus que eu estou falando? Para que Deus eu estou orando? Um Deus que pode todas as coisas, que me ama, que sempre esteve presente na minha vida e que pode mudar todas as coisas. Você tem um texto na Bíblia que diz que nada vem além das nossas forças. O Deus fiel não deixa vir nada além das nossas forças. Mas Ele diz assim, se alguma coisa vier além do controle, Ele diz, Deus vai abrir uma porta secreta, Ele vai arrumar um escape.
E o que Deus está dizendo aqui para você é assim: quando eu estou falando para você não andar ansioso, porque eu sei que você vai ser tentado a andar ansioso. Eu sei que a vida vai preparar coisas para você, para te levar a viver não só ansiedade, mas para você desenvolver outras coisas, transtornos de ansiedade, talvez de pânico, e a coisa ficar pior na sua vida. Mas Ele diz assim: eu estou colocando isso para você, porque eu posso mudar e posso mudar. Tudo isso também são recursos de escape para você, se você quiser viver uma vida assim. Ele diz: não andem ansiosos por nada, mas corram para mim em oração, súplica e ações de graça. Esse é o recurso espiritual de Deus para a sua vida. Você usufrui dele? Sabe, eu estava pensando que talvez a hora que eu peço para os seminaristas orarem com você aqui, e a gente começa orando pelo pacto de fé, eu chamo esse momento de um momento de você conhecer, né? Como é que eu chamo lá, Juliana, esse momento lá? Não é correlação, como é que é? Conexão. Momento de conectar você com a igreja, de você conhecer o que está acontecendo. Então, a gente fala da pessoa que está doente, da pessoa que está sofrendo. Aí você ora por esse momento, depois você ora pela oração com propósito, pelos amigos que nós estamos pedindo. Depois oramos pelo nosso país, a Bíblia ensina a orar pelo nosso país. Depois oramos pelos dízimos e ofertas. Eu fico imaginando que alguns de vocês devem falar: ai meu Deus do céu, termina esse negócio logo, essa oração. Sabe por quê? Nós não estamos acostumados a orar, irmãos, de verdade. 5 minutos de desespero, nem oração de almoço. Aí quando a gente vai clamar a Deus aqui agora, você fala: termina logo, que hora que a gente vai cantar, que hora que vai ouvir o pastor. Quando na verdade o nosso coração devia estar tão conectado com Deus, e lembrando: fulano perdeu alguém, que duro, que difícil, Senhor, por favor visita agora, ajuda. Ou a situação na minha família que o Senhor conhece, ou aquela situação do nosso país, ou daquele outro. Quer dizer, nós estamos vivendo dias da urgência, que a gente quer também que a oração cabe logo. Se você teve esse tipo de sentimento, em nome de Jesus, quero pedir que você confesse Ele ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, naquela hora, na verdade, eu queria não ver a hora de terminar. Me ensina a orar. Porque isso só mostra que lá na sua casa, você prefere fazer do que orar. Você entende? E eu não estou culpando você, eu estou dizendo que a vida está nos levando para isso. Nós somos pessoas do fazer, e fazemos. E diz que quando o homem faz, é o homem que faz, mas quando o homem ora, é Deus quem faz. Amém, irmãos? Nós estamos dizendo para Ele e dando liberdade para Ele, porque nós somos livres. Ele nos deu dessa capacidade, e nós precisamos convidá-lo para entrar na nossa vida e mudar a história, senão Ele não vai fazer. Entende? A oração faz isso. Viva uma vida de oração, dependa dos recursos de Deus. Deixa eu ir rapidamente nesses 2 últimos pontos aqui. O 4º passo para vencer a ansiedade qual é? Descansar na paz de Cristo. Então, a ansiedade toma conta do nosso coração, porque nós colocamos toda a nossa dependência daquela situação que a gente está vivendo. E aí quando a gente coloca toda a nossa dependência daquela situação que está vivendo, por isso vem a ansiedade. Por isso que ela vem. Porque eu estou tentando depender de uma coisa que não pode fazer nada por mim. As situações não podem fazer nada por nós. E é por isso que a gente entra em desespero. Então eu olho para aquela coisa. Só que quando eu olho para essa coisa da vida que está tirando a minha paz, eu passo a me alimentar disto. E por isso a gente vai ficando mais ansioso ainda. Porque isso que eu estou buscando não pode me atender, não pode resolver o vazio e a minha angústia que eu estou vivendo. Então por isso o texto nos ensina uma outra coisa. Olha o versículo 7, vamos ler juntos? E, só em amarelo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu e você nos lançamos sobre Deus, através da oração, através da súplica, através de ações de graça, o sobrenatural acontece na nossa vida, porque Ele diz assim: quando você orar, Ele diz: e a paz de Deus. Quando você faz isso, quando você lança sobre Deus, Ele diz assim: eu libero a minha paz para a sua vida. Eu gosto de colocar da seguinte forma isso aqui: Deus cerca o seu coração, Deus blinda o seu coração e a sua mente com a paz dEle. Quando você corre para esse recurso
da oração, da súplica e das ações de graça. Quando você lança sobre Ele, quando você depende dEle. Amém, irmãos? Eu quero a minha mente blindada. Eu quero o meu coração blindado por Deus, pela paz de Deus. Um comentarista da Bíblia comentada, versículo por versículo, diz assim: e a paz de Deus, a qual é melhor que qualquer esquema humano, pode elevar-nos acima da dúvida e do temor, guardando os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Ele diz assim, que excede a todo entendimento. Está dizendo que a paz de Deus vai além de qualquer capacidade sua de pensar, qualquer coisa que você possa criar para mudar a situação, qualquer esquema, não importa, de qualquer projeto, qualquer plano. Ele diz, a paz de Deus excede-o. A paz que você vai conseguir dessa situação não se compara com a paz que Ele vai dar a você, se você confiar no poder milagroso e sobrenatural dEle. E ele fala assim, tem uma parte que diz assim, que Jesus está dizendo, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Interessante, que quando Ele está dizendo, eu não dou como o mundo dá. Como é que é a paz do mundo? A paz do mundo é toma lá, dá cá. Ele te dá e Ele tira. Te dá com uma mão, as pessoas dizem, tira com outras. Aí arruma um monte de gente com outras mãos, para tirar tudo de você. Tudo tem custo. A paz do mundo é passageira, é falsa, é enganosa, é traiçoeira. Mas Ele diz, eu dou a minha paz, eu não empresto, eu não vendo, eu não dou um pouquinho. Ele diz, minha paz pertence a você. Você está sofrendo com ansiedade, transtorno de ansiedade, creia nisto. Deus está dizendo nesta manhã para você, não importa onde você esteja, Ele diz, minha paz te pertence, assuma ela para o seu coração. Pode pedir para mim, e eu vou dar isso, eu vou encher o seu coração de paz, e ajudar a sua mente. Quinto e último lugar, 4 segundos aqui, quinto, mas vamos um pouquinho, só mais 5. Quinto e último lugar, para você vencer a ansiedade, vamos falar juntos? É preciso o quê? Selecionar os pensamentos. Quem vive ansioso tem um turbilhão de preocupações e pensamentos. É assim que acontece. Não para. Você pode correr para onde for, você pode deitar na cama, botar o travesseiro em cima, puxar o travesseiro, o pensamento está lá. Você liga a televisão, o pensamento está lá. Não tem jeito. É assim. O que é que Deus nos ensina sobre isto? Versículo 8. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, vamos lá, bem forte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para mim aqui, eu quero encerrar dizendo que nós temos que cuidar do nosso conteúdo. E quando você olha para a palavra de Deus, a orientação é, encha-se do Espírito. E encher do Espírito, encha-se da palavra de Deus. Para que você possa, na hora dos pensamentos, quando os pensamentos ruins vierem, que eles sejam metralhados, neutralizados pelas promessas de Deus na sua mente, no seu coração. Então, na palavra de Deus, a gente vai ter as promessas dele para nós. É isso. Então eu diria, leia, ouça músicas corretas. Se você ouvir músicas que não tem sentido nenhum, eu não estou falando só de músicas evangélicas, gospel, não. Estou dizendo assim, ouça músicas cristãs. Nem tudo que é gospel é cristão, tá bom? Preste atenção nisto. Ouça, leia a palavra de Deus, ouça músicas que ajudam o seu coração. Escolha pessoas que você vai conversar que acrescentem para a sua vida. Estou pensando no seu conteúdo. Uma pessoa pode chegar perto de você e falar uma grande besteira, e você a partir daquele momento não ficar livre. Eu sei de um casamento que está terminando por causa de alguém que deu um conselho, e essa pessoa seguiu fielmente cada conselho daquele casamento, e é por isso que eles estão lutando para que não chegue ao fim, exatamente porque seguiram conselhos errados, sabe?
Então preste atenção quem te aconselha, preste atenção quem são seus amigos, o que essas pessoas falam, qual é o conteúdo dessa conversa, preste atenção no que você assiste, preste atenção onde você vai. Tenha certeza que você tem, voltando no controle da vida, que é controle dos pensamentos. Algumas vezes eu enfrento uma batalha da minha casa até chegar à igreja. Outras vezes a batalha está a hora que eu levanto no banheiro, já ali no primeiro momento. Batalha da minha mente, que eu tenho que dizer para mim: esse dia o Senhor fez, eu vou celebrar, eu vou agradecer, porque é uma oportunidade de Deus. Não aceito qualquer pensamento ruim, eu sei que as coisas serão complicadas, mas eu tenho que levantar, esse é um presente de Deus, eu quero agir como um presente de Deus nesse dia. Amém, irmãos? E amigos, é controle do pensamento e é pedir ajuda de Deus, para que você se comprometa com conteúdos que valham a pena, e que aí vão dirigir a sua vida e abençoar a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.